Papo de sábado começando de novo, né? Obrigado. Eu aqui, Daniel, Ricardo, e a convidada do dia é a Gabi, né? A Gabriela Silva Duarte, mas a gente chama de Gabi. E a Gabi é professora, está fazendo um estágio, um programa, um esquema bem legal na Dinamarca sobre inclusão. E como eu não sei nada sobre esse assunto, eu resolvi chamar ela para a gente conversar. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão aí, Daniel, Ricardo? Obrigada pelo convite. Tudo tranquilo por aqui. Gabi, me diz uma coisa, a gente estava num pré-papo aqui rapidamente, a gente vai voltar para isso, mas um trabalho de inclusão na Dinamarca. Why? Na Dinamarca. Pois é. Você já incluiu algum dinamarquês em alguma coisa? Eles são excluídos, cara. Ela tá certa. Já se incluiu nesse trabalho. Tá aí que esse é o negócio. Eu acho que eu que fui incluída no processo, assim, sabe? Entrei de gaiato, mais ou menos assim, a história. Porque é legal que você usou o I, né? Eu cheguei aqui mal sabendo os pronomes interrogativos. Eu sabia ler e escrever em inglês, eu não sabia falar nada. Então foi... Não, mas o Ricardo falou uai porque ele tá fazendo homenagem a nossos amigos de Minas, não tem nada a ver com mineira, esse uai é mineiro. Boa. Meu abraço aí pro pessoal de Minas. Tem vários professores amigos meus que vão depois assistir isso aí, e aí já fica um abraço pro povo de Minas Gerais. Então, por que eu vim para cá? Na verdade, eu fiz o mestrado em Coimbra. Eu comecei em São Paulo, aí os programas foram fechando e minha professora me deu a sugestão. Falou, Gabi, seu projeto é muito bacana, por que você não tenta Portugal? Aí eu tentei algumas universidades, acabei ficando em Coimbra, gostei muito. É um mestrado em Ciências da Educação. Embora eu já tivesse estudado a maior parte das coisas na licenciatura, foi muito bom, porque pela primeira vez eu pude sentar, assistir às aulas e aprender. E aí, durante o processo, meu professor falou, Gabriela, você conhece o Erasmus? Que é um programa... eu conheço, né? Conheço Erasmus, Robertos. Conheço Erasmus, Robertos, a Vanderleias. Vanderleias, Roberto. Erasmus, Carlos e Mussum, né? Aí você faz uma junção. Mas quem é o Erasmus? Então, no fim das contas, é o programa em que você pode intercambiar pelas universidades da União Europeia. Aí eu olhei para a cara dele, né? Eu falei, professor, eu já estava passando um perrengue, né? Só tinha eu e mais uma brasileira que acabou voltando para Ilha Bela, aí de São Paulo, minha amiga. Vou mandar depois para ela, vai adorar também. Nice. E aí eu falei, professor, você tem certeza? Porque é uma grana, né? Mas o que você está pensando? Eu tinha ido à Dinamarca em outubro de 2019 para um congresso. Fui representando São Paulo, na verdade, a Universidade de São Paulo. E me apaixonei, sistema de educação, muito legal, aquela coisa. E comentei com o professor e falei, por que não Escandinávia? A gente pode ver algumas universidades, ou na Noruega, ou na Suécia, ou na Dinamarca. E vamos tentar. E foi uma conversa de café da tarde numa sexta-feira, sabe? Eu não levei a sério. Mas fizemos o processo. E aí estou aqui. Mas por que inclusão? Isso. Eles têm uma referência muito interessante em educação, não só aqui. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, são países que se destacam em trabalhar individualmente as habilidades dos alunos, né? Então, o aluno ele tem uma dificuldade maior em leitura, ele é disléxico, ele tem hiperatividade, transtorno, déficit de atenção, é um pouco difícil de trabalhar da mesma forma que você vai trabalhar com os demais alunos. Só que, né, uma coisa muito legal, muito bonita, que eu me emociono pra caramba, a base dele se chama Paulo Freire. Então, na verdade, eu acho que os caras conseguiram fazer uma lição de casa muito legal, que às vezes a gente não consegue fazer aí, em casa, no Brasil. Conheço muitos colégios, muitas escolas públicas, privadas no Brasil que fazem, sim, muito bem, mas se eu for falar para vocês qual é a base deles aqui, se chama Paulo Freire. Isso é muito legal. Legal, bacana.
O que eu ia perguntar o seguinte, Gabi. Não vai mais, não? Não vai mais, não? Não, faz a pergunta. Vai, professora, professores e advogados, irei perguntar o seguinte, Gabi. Perguntar-lhes-ei. Perguntar-vos-ei o seguinte. Ok, eu concordo. Assim, não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. A gente... Sou pai, a gente entende o lugar da inclusão na educação do nosso próprio filho, mesmo aparentemente não demonstrando até agora necessidades especiais, apesar do tamanho da moringa, mas aí isso é uma questão genética. É lindo! Mas... Pode parar com o bullying desde já. Não. Só é ruim para comprar capacete, de resto, de boa. Você sabe, você comprou para o seu, né? Não, se o Daniel conseguiu, né, cara? Se o Daniel conseguiu... Eu tenho exemplo. Eu tenho ali... Mas então... Ok, eu entendo a importância da inclusão, mas quão prática ela pode ser, Gabi? Porque, assim, a gente está falando... Eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que funciona na Dinamarca, não sei como é que funciona em Portugal. Eu tenho uma pequena ideia, apenas por curiosidade que eu fui atrás. A gente está falando de uma cidade, a gente bateu um papo com o Renato outro dia, né, que aqui tem uma departamentalização bastante grande, então as diretórios regionais de ensino, os DRE, eles têm uma importância muito grande nesse sentido, mas a gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, e desses 200 milhões, não sei lá quantos milhões são crianças e adolescentes na escola. Como é que você é inclusivo num cenário desse? Excelente pergunta. Faço essa pergunta. Ai, não, é sério. 12 eu vou dar uma de Rafinha Bastos aqui, eu sei, eu estudei para essa pergunta. É muito difícil ver essa inclusão. Eu passei pelos cenários da escola pública, da escola privada, escola de médio porte, escola de grande porte, escola com 5 alunos numa sala, escola com 60 alunos numa sala. Passei pelo EJA, pessoal adulto estudando depois de 10 horas de trabalho. Então, para mim, é muito bonito quando a gente chega aqui. Eu tenho hoje 2 alunos que a gente chama uma inclusão um pouquinho mais grave, numa sala de 4 aqui. Já tive na Vila Madalena, em São Paulo, 8 alunos, 2 inclusões. E eu já tive 3, 4, 5 inclusões numa sala de 40 no estado. Então, e na Prefeitura de São Paulo. Então, eu concordo. Como que a gente vai vislumbrar um cenário de inclusão, de praticidade? A prática ela é muito difícil, mas eu falo assim, tem muitos professores, você citou o Renato, ele é um deles, mas eu conheço também muitos que fazem assim o que podem e o que não podem para incluir aquele jovem, aquela jovem, aquela criança da melhor forma possível. Falta estrutura? Falta tempo. A gente tem que cumprir currículo, a gente tem que preencher papel, a gente tem que, muitas vezes, virar madrugada e final de semana para poder dizer, olha, o currículo está... Ai, meu Deus, aquele menino não aprendeu a ler, ele tem 9 anos, tá? Já aconteceu de eu pegar alunos com 15 que não leram também. Ou lê, repete aquela coisa mecânica, mas não entende. Então, não tem uma leitura analítica, né? Não analisa. O analfabeto funcional. A gente tem um número muito grande no Brasil disso. Uhum. Como você vê tem isso? Tem gente que terminou a faculdade e é um analfabeto funcional. Tem gente na presidência. Perfeito. E aí? Tivemos e temos, né? Tivemos e temos. Mas, assim, eu acho que... Eu acredito muito no cara que quer fazer também, tá? Eu acredito muito, eu conheço professores que estão cansados, que estão quebrados depois de 60 aulas numa sexta-feira. Mas quando a gente senta para conversar, para bater um papo, assim, nossa, Gabi, preciso te contar, você lembra aquele aluno? Ah, nossa, eu preciso te contar. É uma emoção tão grande, porque eles têm um amor muito grande no que fazer. E ninguém é obrigado a ser professor. Eu me irrito muito quando eles começam a falar. Cara, o que você está fazendo aqui? Alguém te obrigou a estar aqui? Alguém te obrigou a estar na sala de aula? Te obrigou a prestar um concurso? Entende? Então, a prática no Brasil, eu vejo muito como essa coisa, assim,
parece utópico o que eu vou falar, mas muito do amor, assim, você não tem mesmo estrutura. Mas você consegue bons avanços aos pouquinhos, com dedicação, e conseguiria muito mais se tivesse estrutura, sem dúvida. Ô, Gabi, assim, você está falando da inclusão e tal, beleza, mas assim, você falou, você tem 8 alunos e 2 eram inclusão. O que é o aluno de inclusão? Quem é o cara da inclusão? Inclusão eu, que sou o cara que... Eu era o cara que aprendia o conteúdo em 5 minutos e depois ficava enchendo o saco, falando pra caramba e atrapalhando a turma toda. Nossa, somos dois, igualzinho. E tem um cara que não entende, assim, quem é o cara da inclusão? O que classifica, o que qualifica a pessoa para ser inclusão, assim? É um aluno, tem 2 palavras que eu não gosto, que é padrão, né? Que a gente Pode usar todas as palavras, porque a gente aqui, inclusive eu sou o cara que vou usar as palavras politicamente incorretas, que nego vai falar assim, nossa, que imbecil, o cara não tem que falar isso. Eu sou o cara que fala isso. Que nego vai falar, pronto. Nego vai falar, aí, ó. Mas branco também fala, tá tudo certo. Tá certo. Mas a gente tem uma média de aprendizado. A gente tem uma média de estudos que indicam entre os 6 e 7 anos, o período de uma alfabetização. Mas tem jovens que crianças que começaram a ler com 4, 5, que é o meu caso, possivelmente o seu caso. Tem aqueles que começaram a ler com 9. Mas, assim, existe muita coisa, assim, de educação que eu vejo. Tem que ser assim, tem que aprender assim. O cara que é elétrico e aprende em 2 minutos, para mim é tão inclusão quanto aquele que está 1 semana no mesmo exercício. Por quê? Nós somos pessoas diferentes. Eu tenho as minhas habilidades, o outro tem as dele, você tem a sua. E a educação, ela está tentando se aproximar cada vez mais desse atendimento, desse olhar individualizado, o que se torna praticamente possível uma realidade como a nossa. Mas, isso é de agora, a escola moderna? Não, a gente tem Piaget, Vygotsky, os caras escreviam, Montessori escreviam há 50, 60 anos atrás. Só que esse olhar não existia. E aí, vamos falar de deficiências, necessidades especiais. Essa Organização Mundial de Saúde. A gente pega de 20 anos para cá, essas crianças com essas deficiências, não é portador, porque não dá para você tirar, com deficiência, elas eram colocadas em escolas especiais. E nessas escolas especiais, consegue se desenvolver? Consegue. Tem um aluno que eu acompanho aí em São Paulo, já está há 5 anos comigo. Ele fica meio período numa escola regular e meio período no GRAF, que é um apoio especializado. Ele precisa de fono, ele precisa de alguém só com ele. A criança de inclusão é essa criança que ela é colocada na sala de aula regular, com alunos que conseguem aprender naquela meta, naquele padrão, né? Que todo mundo fala com 6 anos e começa a alfabetizar. Vamos usar o termo que o povo entende. As crianças normais. Pronto. E eles vão eu sei que seu criança normal. Sim. Ele vai ter um retardo no aprendizado e tudo. E aí, quando a gente teve aí, eu não tenho certeza das datas, mas uns 20, 25 anos para cá, todo mundo ficou de cabelo em pé. Foi um negócio assim, como que você faz isso? É difícil. Eu entendo o lado do professor, eu entendo do lado dos pais, embora eu não seja mãe, mas eu procuro entender todos os lados. E para a criança, quantas vezes eu tenho aquele aluno que não para, que grita, que rola no chão, não consegue estar dentro da sala, para ele é um sofrimento também. Então, a inclusão ela precisa ser um projeto prático. A primeira pergunta do Ricardo. Senão, ela inviabiliza tudo, ela torna um negócio caótico. Então, mas, Gabi, só para eu entender um pouquinho melhor, quando você fala da criança que é agitada, não sei o quê, você está falando de uma condição que existe um diagnóstico, a pessoa ela tem algum tipo de problema, vamos dizer assim, algum tipo de condição especial, ou mesmo uma criança dita normal, ela vai passar por isso também? Porque eu estou falando que, sim, tem um moleque mal educado, o pirralho que enche o saco e tem que tomar um esculacho, e tem a pessoa que tem um problema. Você está falando de pessoas que têm um diagnóstico diferenciado, são pessoas que têm, um médico falou, olha, essa pessoa ela tem necessidades especiais. Esse é o cara da inclusão. Sim, que tem trissomia 21, síndrome de Down, que tem espectro autista, que enfim, são essas variáveis. A gente normalmente tem um laudo. Esse laudo, com a lei, a gente consegue adaptar uma prova, a gente consegue fazer uma prova oral, a gente consegue dar um tempo maior.
Eu tenho colegas que foram para a universidade e o vestibular deles inclusive um deles tem síndrome de Down. Não é o mesmo tempo, não é na sala com aquele monte de gente, porque ele vai ficar mais nervoso, é um tempo adaptável. Mas na prática do dia a dia isso se torna muito mais difícil, até porque Lógico. Na escola pública, para você conseguir um laudo, e aí você nós temos excelentes profissionais no SUS, temos, maravilhosos. E a fila é grande, aí passa com neuro, passa com neuropediatra, aí faz exame, passa com psicólogo. Essa criança toma uma medicação. Até chegar essa papelada na escola, a gente não é autorizado a adaptar. Mas a gente adapta. A gente adapta. A gente faz isso porque não dá para ficar vendo esse sofrimento. A criança está ali. Eu vi situações que eu chorava junto, porque a criança ela quer aprender, ela não está ali, sabe? E aí entra em desespero e faz xixi na calça. É um negócio muito, muito grave. E se torna pior quando você não sabe lidar com isso. E a gente está falando de uma coisa, a gente está falando de algo que é extremamente novo, falando de história da humanidade, assim, problemas psicológicos, não que que os problemas em si são novos, mas a data de identificação, diagnóstico e tudo mais dessas questões psicológicas, elas são extremamente novas. Para você adaptar e aceitação todo um também, sistema, né, cara? Era aí que eu ia aceitação, chegar. Todo um sistema, e principalmente a cabeça das pessoas que já estão acostumadas e direcionadas para o normal, aceitar o diferente, como é que faz isso? Porque, assim, 5 minutos a mais... Te dar um exemplo, sei lá, prático. Não, eu nunca tive... Na verdade, eu tive um diagnosticado uma vez na minha sala de aula, mas geralmente eu não tenho esse diagnóstico em mãos, né? Mas se eu trabalho numa escola de inglês, e se eu estou dando aula para uma turma, os alunos querem mais ou menos a mesma atenção. Já teve caso de pai vir reclamar que eu estava dando mais atenção para o aluninho X, mas o aluninho X ele era muito bagunceiro. E aí? Sabe? Eu estou falando num ambiente de 10 alunos numa sala. Estou falando num ambiente de 10 alunos numa sala. Como é que faz isso com 40 no... Dá um cascudo nele, porra. Dá um cascudo nos pais. Tá enchendo o saco? Tá fazendo barulho? Dá um cascudo na criança. Quando o pai vem reclamar, dá um cascudo no pai também. Essa é a conversa que vem. E aí, desculpa, a gente não tá mais nos anos 80, né? Desculpa. Não, esquece o que eu falei. Volta. Você está. Eu estou nos anos 90. Verdade. Você trouxe um exemplo que é muito legal. No começo, quando eu comecei a dar aula, eu ficava muito nervosa, eu batia a boca. Aí depois, né, a gente vai estudando. Eu gosto muito de observar professores muito mais velhos que eu. Inclusive, aqui eu pude escolher. Eu tenho um professor que é o Guna, que ele me ensina o dinamarquês, inclusive, ele tem quase 80 anos. Rapidinho, tá, Gabi? Você já continua. Aqui você tá com 2 professores muito mais velhos que você, tá? Fica tranquilo. Não! Tá tudo certo. Eu tenho 132 anos, inclusive. E eu tenho isso de sala de aula. Porra! Mas, cara, o WhatsApp, cada módulo é 2 meses, cara. O que você faria em 6 meses, você faz em 2. São 5 anos por ano. E eu para fazer em 6 meses o que você fazia em 2, eu ficava atrasado. Então, você imagina, eu realmente estou nos anos 90 ainda. Eu acho que eu preciso de inclusão também, mas tudo bem, vamos embora. Mas falamos do professor que te dá aula de dinamarquês, o Duna. O Guna. Ele dá aula para os meninos da minha sala e eu só acompanho, sou professora assistente dele. Ele tem bastante idade, cabelão branco, assim. E eu gosto muito de observar, sabe? Eu sempre aprendo muito. Com pessoas da minha idade, mas de verdade, muito mais com esses professores que estão há 30, 40 anos no magistério. E eu aprendi de alguma forma, não é sempre que eu consigo, quando vem esses tipos de familiares, né? Conversa, é verdade. Quer mais um café? Aceita um copo d'água? Depois vai entrar aqui dá algo e que vai relaxa. aqui. Porque, cara, eu tô 30 horas com o filho dele, 30 horas por semana. Como? Não tô dizendo que não é válida a conversa, a família é muito importante.
Quando a gente faz um trabalho em união, dá para discordar, dá, legal, é muito importante. E aí, eu tenho um dado que é mais importante ainda. Em escolas menos privilegiadas, em que você não tem esse apoio familiar, o trabalho é dobrado, é triplicado. Então, nesse caso, que a família vem, você está dando mais atenção, você quer mais um café? Né? Entra aqui, sai aqui, porque não dá tempo. A gente tem uma demanda muito grande. E sim, aquele aluno que é extremamente inteligente, tem uma capacidade de percepção, você está pedindo para abrir a página, ele já fez o exercício, ele também precisa dessa atenção, sejam exercícios a mais, seja pedir para te auxiliar com alguma coisa, pedir para ajudar o colega que está ali, entendeu? E a gente tem que ter um jogo de cintura, porque gera ciúmes, gera raiva, gera tudo. Ô, Gabi, sabe como que a professora me dava mais atenção quando eu terminava tudo primeiro? Ela me deixava de castigo no recreio, mano. Mancada. Sim, não, mancada. Como assim? Mancada, velho. Traumático isso daí. Tinha que deixar de castigo na sala de aula enquanto o pessoal ia pro recreio. Mano, muito traumático, sério. Que da hora. Não, e assim, não, aconteceu um bagulho comigo na pré-escola. Aconteceu um negócio comigo na pré-escola que era, assim, eu era muito penteiro, cara, eu era terrorista, assim, se minha mãe assistir esse vídeo, ela vai lembrar e vai ficar com raiva, ela não vai dar risada. Mas, enfim, eu bagunçava muito, né, na pré-escola, bagunçava pra caramba e tal, e eu sempre perdia o horário do recreio. Porque não tinha intervalo não, era recreio, tá? Eu sempre perdia o recreio. Aí um dia a professora veio querer me dar um esculacho na frente da turma toda, cara. E ela falou assim, você tá vendo? Você não é esperto. Chamava-se gente de burro, né? Você é burro, porque você perde o recreio todo dia. Seus amiguinhos brincam e você não. Eu falei, não, burros são eles. Eu brinco a aula inteira, eles brincam só no recreio. Olha que demônio. Turn down for what? And drop the mic. Mas aí... Rendo, tá ligado? Porra. Esse exemplo é legal, e aí eu vou te dar um outro exemplo também da pré-escola, meu caso. Briguinha na escola, esse negócio de criança, um empurra o outro e tal. A professora me deixou o recreio inteiro chutando a parede. Eu tinha que ficar com a testa encostada na parede e ficar chutando a parede durante todo o intervalo. Durante todo o recreio. Mais de uma vez isso. Aí, Gabi, eu vou te dizer o seguinte, para você colocar na cabeça de uns caras que foram criados desse jeito a inclusão, e eu tô falando eu e ele, mas a gente tá falando de toda uma nação. Colocar aí a ideia, a possibilidade da inclusão. Sabe os castigos do pica-pau? De ficar, encostado com a cara na quina da parede? Mano, na pré-escola, todo dia eu passava por isso, ficava de costas, lá com a cara... Eu usei o chapeuzinho de orelha de burro, não, mas o chapeuzinho do cone eu usei, cara. Então, tipo assim, realmente é muito difícil, porque assim, mano, não se enquadra, toma o esculacho e já era. E aí, de repente, hoje você tem assim, hoje você tem uma... Talvez naquela época, eu teria sido tratado de uma forma bem diferente, entendeu? Não, naquela época não, hoje, né? Hoje um moleque que nem eu era, teria sido tratado diferente, porque é o que você falou, às vezes o cara que tem uma facilidade, ele atrapalha os outros. Tem que entender por que esse cara tem isso daí, né? E é complicado, é muito louco isso. É entedioso para ele terminou, o professor está repetindo para ele. Era um saco. Era um saco. Eu perdi a paciência. Às vezes, assim, o professor estava lendo, aí eu li. Aí, assim, a criança não conseguia ler o negócio. Aí, lia uma vez, lia errado. Lia duas, lia errado. Na terceira, eu lia junto com a pessoa, entendeu? Tá escrito assim, ó, demônio, sabe? Tipo, eu ficava puto. Então, assim, era chato. Eu ficava entediado pra caramba. Eu lembro disso. Então, mas, você vê, a gente está falando dessas situações que, por mais que a gente já tá virando velho paia, não é muito tempo atrás. E a geração de crianças que estão nascendo hoje, que estão entrando na escola hoje, é tudo filho da nossa geração.
né? Esse cara aí começou um pouquinho antes, mas é tudo filho da nossa geração, né? Quando tá entrando na escola agora. 2 presentes da minha vida, tá? Faz favor, 2 presentes mais lindos da minha vida. Inclusive, a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando de um deles que, ó, parece que tá aqui na minha frente. Mas já terminou, você tá me irritando. Você tá me irritando porque já tinha feito exercício, já tinha lido, já tinha terminado há muito tempo, né? Isso é complicado. É complicado. Então, e como é que a gente, em atitudes práticas, assim, Gabi, como é que a gente transforma esse microambiente da sala de aula para o macroambiente de uma sociedade? Porque a gente tem uma sociedade que, por mais que seja, eu acredito, tá? Tô falando baseado no que eu via nos anos 90 e no que a gente está vendo agora nos anos 2000. Ela é extremamente mais inclusiva. Acho que até um pouco à força, acho que até um pouco forçado, mas como é que a gente transforma isso em tirar de ser forçado para ser algo natural? É parte da sociedade. Legal. Acho que essa palavra natural, ela quebra todas as outras, que é padrão, normal, inclusão e tal. O natural. Eu acho que tem uma coisa que nenhuma sala de aula, em nenhum congresso, em nenhum país, em nenhum lugar que eu estive para falar de educação ou ouvi. Eu estou em especialização, estou estudando, mas tem uma coisa que é muito difícil de pôr em prática, mas que para mim é o melhor caminho, que se chama olhar. Não importa se você está numa sala lotada ou numa sala com 3, 4 alunos, se você não olhar, se você não conhecer quem está ali, eu pego aqui a cadernetinha, número 1, número 2, 3, 4. Ó, pessoal, quem faltou? Quem está aí? Eu não posso fazer isso, não importa se é no 6º ano, que é, no caso, eu trabalho de 6º a ensino médio e adultos. Não importa se o jovem, a criança, ele tem 11 ou se tem 18, se você não olhar, é claro, tem as exceções, salas de cursinho, a galera tá ali pirando pro vestibular, tem a universidade. Seja... Naquela sala regular, do dia a dia, que você tá ali todos os dias, eu dou aula de língua portuguesa, são pelo menos 6, 7 aulas por semana. Cara, é muito tempo. Você não saber o nome do aluno, você não saber quem é, fica difícil você desenvolver isso natural. Mas só até para adicionar nisso, a sala de aula tem 30 alunos, um professor tem 10 turmas, 15 turmas. A gente está falando de 300 pessoas para você identificar, para você entender cada uma dessas 300 pessoas em um ano. Eu não entendo minha esposa, eu estou há 10 anos com ela. Eu não minto. Mas é possível. É possível. 300 a 400 alunos é uma média de um professor, português, matemática. Professor de química, física, geografia tem um pouco menos aulas, é um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo... eu sei que eu parto muito também da minha experiência, porque para mim a educação é uma experiência linda. Para mim é lindo, eu me encontrei. Mas vai passando o tempo, você sabe, meu Deus do céu, lá vem aquela pessoa. Você sabe que é um aluno difícil, ou olha, tá vindo ali, não importa se é difícil, se é muito amoroso, se é um pirralho, se é terrível, se é o demônio, como disse o Daniel, ele usa essa palavra. Nós temos os anjos e os demônios nos mesmos lugares. Se você não olhar, tiver um trabalho ali com a coordenação, a família, eu falo que isso é muito importante. Ai, não tem, Gabriela, é a tia da vizinha, do primo que cuida. Ah, meu bem, é eu que vou cuidar. A criança não aparece 8 dias, 2 semanas na escola, tem alguma coisa errada. E aí a gente tem alguns protocolos, a gente tem a legislação. Às vezes não dá tempo, Ricardo, não dá tempo. Mas a gente tem que acionar, tem que gritar. Não dá para ficar só assim, ó, o barranco vai cair na minha cabeça. Aquele jovem é minha responsabilidade. Ou então, eu pego meu currículo e mudo de emprego. Vou trabalhar de outra coisa. Tá tudo certo. Desculpa a pequena provocação, é sua responsabilidade em partes, porque no ano que vem, primeiro que a gente praticamente não tem reprovação mais, né? No ano que vem ele é de outro professor. E aí? Eu tô falando isso até por experiência de sala de aula. Eu já vi uma porrada de professor fazendo cagada, dando aula de inglês, tudo errado, e aí chega no módulo seguinte, o nego não fala,
porra nenhuma de inglês, e daqui, tipo, A culpa tô é falando sua. no ano seguinte, aí quando eu vou chegar no cara e falar, então, viu, você sabe inglês? Você não fala. Vamos voltar, vamos dar 2 passinhos para trás. Isso eu tô falando de um curso livre. Eu sei. O problema é sempre Isso, do... A que gente é está falando totalmente aqui que o problema é diferente, né? sempre do outro. Gostei O da que você ia falar, provocação. Dani? Não, e também tem o lance do. Você fala do problema sempre do outro. É aquela história do. Grande frase do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, Eu é sei. complicado isso. Eu acho que eu falo isso, que a responsabilidade é minha, porque eu tomo isso como minha responsabilidade. Sim. Quando eu entro na sala de aula, eles são meus. Eles estão na faculdade, já tem 12 anos que eu dou aula, então eles estão na faculdade, eles são pais hoje e eles são meus. É uma coisa assim de um elo que eu crio partindo da Gabi, tá? E conheço muitos professores como eu também. Por que isso é importante? E aí eu volto a falar em Paulo Freire de novo, que eu cheguei aqui, o povo fala Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. É aquela pedagogia do se colocar no lugar do outro. É difícil? É. Não é fácil. A gente também é humana, a gente quer xingar, a gente acorda com dor de cabeça, a gente brigou com a esposa que está há 10 anos que a gente não conhece e a gente está conhecendo todo dia. Sim, claro. Mas aquele cara está na sala de aula. Se você puder fazer o melhor que você pode, com o que você tem, porque uma coisa que eu bato muito na mesma tecla, Ricardo, Dani, ninguém obrigou o cara a dar aula. Ninguém falou para você, você tem que ir para o estado, você tem que ir para a escola particular, você escolheu de alguma forma. Você tem Mas obrigou o aluno a estar lá dentro. O aluno ele é uma peça importante e é uma peça que muitas vezes não colabora. E quando eu digo o aluno, eu estou falando o aluno e aí a gente amplia isso para o aluno e os pais. Você ia falar, filho? Deixa eu até fazer uma... Deixa eu até fazer uma... Pegar um pouco do que o Ricardo perguntou e até incluir uma outra parte da pergunta, que assim, agora eu vou fazer uma pergunta como pai, tá? Como pai, legal. Eu sou pai, tenho meus filhos, tal, beleza. Aí assim, primeiro, eu fui criado numa época que o diferente era tratado como diferente e assim, não tem condição de acompanhar, vai para uma escola que seja feita para você, beleza. E vamos partir do princípio que eu não estou preocupado em entender muito. Eu vou fazer uma pergunta simples, né? Essa criança, essa pessoa que vai ter que ser incluída, ela não vai atrasar o ritmo da turma toda? O meu filho não vai ser prejudicado porque o professor tem que ficar com uma tática especial para direcionar um esforço legítimo para essa pessoa? Que tudo isso é muito legítimo, mas eu como pai penso, meu filho podia aprender 10, vai aprender 5. Sim. Como é que isso fica? Na escola pública, a gente vai responder: a escola é democrática, gratuita e pública. Seu filho tem que lidar com isso e ele que corra atrás. É mais ou menos isso. Numa escola particular, em que você tem projeto de inclusão, e nem todas as escolas são obrigadas a aceitar o aluno de inclusão. É um aluno que precisa de intérprete de Libra. Intérprete. Você não tem esse profissional, você pode negar a vaga, tá? Eu tô falando, você falou exatamente um exemplo que veio comigo na Vila Madalena, em São Paulo, quando eu trabalhava numa escola com 8, 10 alunos por turma e muita inclusão, tá? E um dos pais fez exatamente essa pergunta. Meu filho está sendo prejudicado, o vestibular tá aí e tal. E aí nós, o corpo de professores, a gente acolheu a pergunta. Então, mas o senhor sabe que o Colégio X tem esse projeto de inclusão, de acordo com a lei. O nosso foco é trabalhar as habilidades sociais, a empatia, e se você tem um interesse, tem condições financeiras, inclusive você pode procurar um colégio com esse foco, que é o vestibular, que é a correria, que é fazer exercício, que é... Não estamos discordando da sua posição, mas aqui o nosso foco é trabalhar a empatia, a ajuda mútua, o trabalho colaborativo, os conteúdos serão dados, mas no passo que a sala conseguir atribuir. É possível dar aulas individuais também para o seu filho que se sente atrasado? É possível, mas o foco não é esse. Estou falando da escola privada.
No público, você não tem muito o que argumentar hoje, até por força de lei de 2002. Mas... E até porque as pessoas não têm muito esse tipo de debate, não dá tempo. Muitos pais da escola pública estão trabalhando pra caramba, tal, vai cobrar. E aí, você está estudando vestibular, você precisa de um cursinho, você vai entrar na escola técnica, como que tá? E os alunos, eles ajudam muito, protegem, ajudam. Eu estou falando hoje como professora, que não era nos anos 90 quando eu estudei. Não era assim. Não tinha essa coisa, sabe? De, o menino ali precisa de ajuda. Não. Não, a gente fazia bullying com esses caras e já era. Exato. E outra coisa, nos anos 90, antes de 2002 também, as APAES, as escolas, né? A APAE, que dá esse suporte para crianças com uma necessidade especial mais grave, elas existem ainda. Mas nada me impede. Eu tenho um filho com trissomia 21, síndrome de Down. Posso matricular numa escola regular? Posso. E também buscar um outro apoio. Gabi, agora deixa eu só fazer uma complementação. Você falou o seguinte, que você vai chegar na escola e a escola vai falar assim, a escola é para todo mundo, corre atrás. Só que aí tem um outro lado. O aluno da inclusão precisa de uma atenção especial que vai possivelmente atrasar toda a turma para incluir o cara. E o aluno dito normal está sendo prejudicado. Você está excluindo uma maioria para incluir uma minoria? É um debate bem... Isso tem, assim, não é assim, você vai prejudicar mais do que ajudar. E pior, na escola pública, onde todo mundo, onde assim, o menino que está na escola pública ali, às vezes, ele precisa daquela informação, porque às vezes ele não tem condição de estudar em outro lugar. Então, tipo assim, ele vai ser prejudicado, porque quando ele for fazer a FUVEST lá, ninguém tá nem aí se tinha alguém na sala dele e aí o aprendizado foi mais lento. Aí o corre atrás vira o se fode aí. Dani, essa visão do tipo, a gente tem que parar a aula ou a gente está atrasado, em todos esses anos que eu estou dando aula, eu nunca vi. Quando tinha que parar, até porque as atividades são diferentes. Uma criança com uma deficiência bem grave, ela vai sentar perto da minha mesa, vou passar uma atividade, fica um pouquinho aqui, eu vou ali para a lousa, vou organizar, vou atender o outro. Eu nunca vi na minha vida nenhum pai ou mãe, vi na escola particular, no ensino público. E aí eu falo com orgulho mesmo. Os jovens, eles estão ali, ai de você se mexer, é uma coisa assim, que a gente está, por exemplo, ensino médio, vestibular, literatura, Machado de Assis, Linha do Tempo, romantismo, arcadismo, eu tô ali, novembro, fechando conteúdo, eu tenho prazo, os caras vão para Enem, eles vão para FUVEST, eu tenho prazo. E eu tenho um jovem ali com uma necessidade especial. Eu já tive um tempo também de trabalhar desde o começo do ano, eu nunca vi, nesses anos todos, alguma reclamação dos outros, tá prejudicando. Eu já vi por causa de bagunça. Caramba, Gabi, põe esse cara para fora, pelo amor de Deus. Por causa de inclusão, eu nunca vi na vida. Eu vi de cara, vai tomar naquele lugar, você não manda em mim. Eu não quero estudar, mas você não quer estudar, tchau, meu amigo. Tchau, a presença tá dada, porque você vai passar de ano. Então, o meu papo, estou falando aí do pessoal mais velho, dos menores, eles são muito pueris, eles ficam assustadinhos no começo, depois é o melhor amigo, tá abraçando e tá abrindo a lancheira e tá ajudando a comer, entendeu? Então, eu nunca vi. Eu vi um questionamento de um pai muito preocupado com o vestibular na escola particular, na Vila Madalena, que era uma fortuna. E a gente falou, fica à vontade, você pode procurar uma escola que puxe mais, não tem problema. Mas aí que tá, tipo, é um ponto delicado, um ponto que eu imagino que a academia discute bastante, né? Mas é algo que não dá para negar que você tem que baixar. Não é que você tem que baixar a barra, mas o topo não vai ser alcançado. E outra, você tem que baixar a barra e você tem que diminuir a velocidade também. Não tem como. Não tem como. Sei lá, é um debate muito louco, né, velho? Mas o que eu ia perguntar é do passo a seguir, né? Justamente do vestibular. Esse cara vai para o vestibular, esses caras todos vão para o vestibular, como o Daniel mencionou, tipo, tanto faz se ele tem ou não, e aí ele vai chegar na universidade e a universidade não é inclusiva.
Pelo menos que eu saiba. Não é. E o mundo também não, principalmente o mercado de trabalho. Exato, e o mundo também não. Tudo bem, é claro que a gente está falando que uma base mínima é extremamente importante de ser formada para você ter, tipo, sei lá, instrução básica, sabe? Tipo, saber o próprio nome, saber ler o próprio nome, saber escrever ali, coisas extremamente básicas. Mas quando você chega numa universidade em que aquilo não é preparado para você, não é um choque de realidade, não é até, aí desculpa se eu for muito, sei lá, drástico, mas não é até cruel. Você tira isso você oferece possibilidades, aí quando chega no momento de vida relativamente adulta, você fala, então, acabou. Sabe todas essas possibilidades Deixa que eu você tinha? só... Não tem nunca mais. Isso. Eu vou até perguntar, é trabalhado com essas pessoas a consciência de que isso pode acontecer e de que ela até pode conseguir, mas que para ela sempre vai ser muito mais difícil? Essas pessoas têm essa noção? Para não ser cruel, que nem o Ricardo falou? Sim. Na verdade, é cruel quando eles já percebem se olhando no espelho, quando eles percebem entre o grupo. Eu gosto muito de uma história de um cara chamado John Nash, que ganhou o Prêmio Nobel de Matemática, era esquizofrênico. O filme com o Russell Crowe é maravilhoso, né? Ganhou o Oscar, mas porque Qual que é o nome do filme mesmo? É Uma Mente Brilhante? Uma Mente Brilhante. Eu busco muito essas referências porque é possível. Eu tenho poucos alunos desses de inclusão. Eu comecei a trabalhar com inclusão em 2013. Não foi nos primeiros anos de faculdade, nem de docência. Foi em 2013. Desses alunos, um conjunto, menos que 20, tá? Eu tenho um aluno que faz letras na Universidade de São Paulo, que é Asperger. E aí é um tipo de autismo diferente. De autismo. Tá? Os outros estão trabalhando, montaram empresa, trabalham com o YouTube, são gamers profissionais, são vários tipos, tá? O foco na inclusão, primeira coisa, isso é no mundo. Eu trabalhei numa escola profissional em Aveiro, em Portugal, trabalhei com 2 alunos com trissomia 21, que é a síndrome de Down. E aqui eu também trabalho. Isso eu vi em congressos em vários países, eu vi no Brasil, eu vi em Portugal, eu vi aqui. A gente trabalha habilidades sociais, você deu vários exemplos, cara. É o escrever, é o saber o dinheiro, é aquela coisa da malícia, é o ler, é o entender, e muitas vezes não vai entender da forma como a gente entende, mas vai se virar. Você está me dizendo que a malandragem é ensinada nas escolas europeias? Gostei. Lavar uma roupa, estar bem, olhar. Então, esse aluno que eu acompanho, porque quando eu vim para cá ele ficou muito depressivo, que a gente já está há quase 5 anos, hoje ele está com 16, ele está lendo e escrevendo de um ano para cá, e ele descobriu um mundo depois disso. Então, foi a Gabi? Não, família, fono, vários profissionais. Mas depois que ele começou a ler, aí ele foi para a loja do pai, está trabalhando, então desenvolveu. Gabi, loja do pai e tal, é outro nível. Não, eu tenho alunos de escola pública que estão trabalhando, que pegam busão, que voltam para casa, que moram e pagam aluguel, entendeu? Então, eu concordo com vocês, é cruel, mas é cruel não ter a oportunidade. Isso é muito cruel, porque depois vai bater com certeza. Vai bater cabeça, e eu concordo, é cruel. O mercado de trabalho é cruel para quem não tem necessidade especial, imagina para quem tem. Mas sim. Então, o meu ponto era esse. O meu ponto era esse. Na realidade, assim, o meu ponto não é chegar e falar assim, olha, o cara não vai ter condição. Não. O meu ponto a gente sabendo que é mais difícil, chegar para ele e falar assim, cara, tá vendo essa dificuldade que você tá tendo? Se fortalece, se arma, porque lá fora é muito pior. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí eu vou falar como pai. Qualquer tipo de dificuldade que eu vejo que isso pode prejudicar no futuro, eu falo, cara, trabalha isso aqui, porque aí eu vou lá e dou aquela pegada nele, aí, assim, aí o menino reclama, eu falo assim, você acha que tá difícil? Eu tô passando um pano, lá fora é muito pior. Então, acho que é mais ou menos, o que eu quis dizer é isso, eu peguei, na realidade, o que o Ricardo falou, do cara, tipo, ter aquela decepção, porque,
na escola tem aquele negócio das pessoas, e principalmente professora que é mãezona, que nem a Gabi, assim, de chegar para a criança lá, para o adolescente, e falar, mano, tudo que você quiser, você vai ser na vida. Já não é verdade quando a gente é normal. Imagina quando você tem alguma dificuldade a mais, cara. Entendeu? Eu ia falar sobre Eu não isso. virei astronauta. Eu ia falar sobre isso. Né? Eu não virei astronauta. Eu ia falar sobre isso, porque você falou de uma realidade de pai e tudo mais, eu vou falar de uma realidade de twitteiro. O mundo do Twitter é cor-de-rosa. Tá ligado? O mundo do Twitter, de rede social haters, e tudo mais, exato, de rede social e tudo mais, você tem que dar espaços e tudo mais. Só que a maneira com que isso é falado online, pelo menos no mundo do Twitter, foda-se o que é eu vou continuar usando normal. Foda-se o que é normal. A inclusão ela é muito mais importante do que esses 90%. Esses 10% aqui são muito mais importantes do que os 90%. E é nessa que online, estou falando de discussão de Twitter, que é uma porcentagem ridícula de seres humanos. Mas é uma discussão barulhenta, porque é justamente a discussão do Twitter que vai para a página do UOL. Né? Né? O que está no Twitter vai para o UOL. A questão da inclusão, essa questão da inclusão, ela parece que é a coisa mais importante do planeta, sendo que ela é 10%. E não é dada essa importância, e mais uma vez, não quero diminuir essa questão da inclusão, muito pelo contrário, mas é normalizar ela, né? Naturalizar, como a gente estava falando, naturalizar. Agora, se você transforma essa questão de 10% e 90% de importância para 10%, aí você cria uma guerra de narrativa. E aí a gente entra numa linha tênue, que foi uma das últimas coisas que eu escrevi no ano passado, que é isso. As pessoas usam até um dos métodos que se chama construtivismo, né? Que é da Emília Ferreira, Argentina, e aí você fala, tem que dar o tempo do aluno, tem que dar o tempo. Eu tenho um aqui, ele tem quase 2 metros de altura, e ele sabe que ele tem que falar inglês comigo. E ele me provoca o tempo todo. Ele tá lá no Xbox, jogando Assassin's Creed e tal, e eu falo para ele, aí, querido, a gente precisa agora ir lá para a lavanderia, tá na hora de lavar a roupa, tá na hora de abrir o seu quarto. Tá frio. Eu sei que tá frio, mas não tô perguntando para você se tá frio. A gente precisa abrir o seu quarto, a gente precisa... E aí, todo mundo fala, né, a Gabi, com esse sorriso maroto, brasileira, tá, mas a bicha é brava. Porque, para mim, eu não deixo de amar o meu aluno, porque eu vou colocar o limite para ele. E muitas vezes eu já escutei a escola construtivista, porque é o tempo do aluno e o tempo da vida, e o tempo do professor. Se o cara não tiver limite, não importa que ele tenha inclusão, que ele seja de inclusão, que ele tenha dificuldade. Se a gente também não colocar esse aluno mesmo, online, eu não quero falar com você, eu não estou perguntando. A sua mãe está me pagando, eu tenho uma aula com você online e você vai ficar aqui. E se você desligar, eu estou ligando para ela. Então, são coisas assim que a gente coloca e não é, deixa o aluno no tempo dele, faz assim. Você vai ver o que é inclusão. Ele vai te incluir dentro da privada, é isso que o aluno vai fazer com você. Porque eles são espertos. Para mim, os alunos são todos iguais. Seja alguma inclusão, é adolescente, Ricardo, Dani, eles são iguais. Eles não querem fazer, eles estão irritados, eles estão mal-humorados, eles são seres humanos, entendeu? E aí essa linha tênue é muito importante, porque você deixa de atender o aluno. É tênue? Que está ali, que está ralando, que, está visando uma universidade pública, a gente sabe que é concorrida, que quer trabalhar para ajudar os pais. Aí tem aquele que tem dificuldade e se apoia. Porque eu tenho déficit de atenção. Eu também tenho, estou aqui viva. E vamos lá, né? Vamos correr atrás. Essa pressão, ela é importante. Dosada, com certeza. Mas não dá para perder. Só fazer dois comentários rápidos aqui. O primeiro, a Gabi falou assim, eu amo, mas aí eu sou... não é porque eu amo que eu não vou dar bronca. Pelo contrário, é justamente por você amar que você vai dar bronca. Quem ama, faz o que tem que ser feito. É muito mais fácil. Quem ama, escolhe o caminho difícil. Entendeu? Porque o caminho fácil é passar a mão na cabeça e falar, vai lá, senta lá, Cláudia, né? E a outra coisa e outro comentário que eu preciso fazer em relação ao Ricardo ali, porque o Ricardo começou a falar
que é 10% de 90, 90 de 10, não sei o quê. E a gente falando de Já sei inclusão, que eu lembrei da Dilma, tá ligado? Sabia que ia ver. É De lá pra 90 cá, que é de fica pra lá. 10% Mas eu que, vou dizer um cara, negócio. A Dilma estava certa. Ninguém a ouvia, Dilma, mas ela estava certa. Tinha que ter estocado ar. duas Tinha que coisas que, ter ó, estocado ar. a Dilma, ela era uma profeta. Foi uma péssima presidenta, mas era uma profeta. E assim, duas coisas que ela falou, que tinha que ter estocado vento, e a melhor de todas é que ninguém ia ganhar e ninguém ia perder. Todo mundo ia Todo perder. mundo ia Ela estava perder. certa, filho. Não Ela fala estava mal da certa. Dilma perto de mim. A gente vai começar já. Mas vamos lá. Eu prometo que a gente tem esse papo depois. Eu prometo que a gente tem esse papo É no depois. próximo papo, é. No Que esse aqui próximo a gente papo. já tá. Esse aqui rendeu bastante, tá indo pro finzinho já, É. e esse tá sendo. Então, a gente chama depois você para falar da Tá Dilma. muito bacana. Só que Tá se muito prepara, bacana. que eu vou te deixar doida. Vai ser da hora. E eu vou ficar aqui assim, ó. Eu vou pegar uma pipoca. Mas então, A gente pode marcar um momento para falar de cotas raciais. Eu vou gostar bastante. nossa, por favor. Por favor. Vai ser lindo. Mas então, só para encaminhar, eu acho muito legal você dizer isso, que aluno é aluno, adolescente é adolescente, vai ser tratado da mesma forma. Porque justamente só para alinhavar essa questão que eu estava falando do online, né, das conversas de redes sociais e da página do UOL, é o tadinho. É o negócio do tadinho. O negócio do tadinho é um negócio que me incomoda. Mas me incomoda demais. Profundamente. Tô incomodada junto com você, só de você falar. Você entendeu? Tipo, ai, tadinho, né? Ele, sei lá, cotas raciais. Ele é negro. Não, mano, não é tadinho. É muito pelo contrário. Não vou entrar nas cotas, a gente ainda tá na... Ele é o Joseph Klimber, que não tem 2 braços e duas pernas? Não. E mesmo o Joseph Klimber... Não, Klimber... então não é um coitado. Não, e mesmo o Joseph Klimber, no final da história do Joseph Klimber, para quem não assistiu, por favor, assista, Joseph Klimber, no final, a frase final é: hoje em dia ele vive feliz e satisfeito como um peso de papel. O feliz e satisfeito não tem coitadinho nessa história. O maluco começou... Nem ele é coitado, então ninguém mais Exato. Do começo ao final da história, e não é o final da vida dele, do começo ao final da história, ele estava buscando algo, estava indo atrás, estava correndo atrás, estava se esforçando. Não tem coitadinho. A vítima não se esforça, isso é que é triste, né, cara? Essa vítima, assim, o coitadinho. Quando eu vou colocar aqui, ó. Quando você consegue convencer aqui, ó, a vítima uma não se pessoa... esforça. Vou colocar... Eu tô fodido, eu vou ser cancelado, e daí? Mas vamos lá. Quando você quando você convence que ela é uma vítima, quando você convence uma pessoa de que ela é uma coitada, e principalmente quando você faz a maldade de convencer uma pessoa que ela é inferior, você acabou com a vida dessa pessoa, que ela não vai se esforçar para mais nada. Ela sempre vai pensar, eu só consigo se eu tiver ajuda, eu só consigo se me empurrarem. Cara, isso é muito triste, velho. A isso, e aí vou dar a palavra para a Gabi para ela fechar, adicionando a isso, não é nem só essa pessoa que ela vai aceitar e vai viver como no coitadismo, nesse sentido do autista e tudo mais, é a família aceitar isso, os amigos próximos, né, a sociedade em volta, os professores, e aí você vai crescendo essa bolha do coitadinho, não consegue fazer nada, e aí isso vira um trap, né, uma armadilha. Uma armadilha, isso. E eu acho que é muito... Eles se empoderam com isso, tá? Muitas vezes eu vi, Gabi... Minha mãe te falou? Gabi, a coordenadora falou. Falou? Falou. Então, cadê seu livro? Né? Porque é um pouco complicado. Falou, mas foda-se. Falou, legal. Com certeza. Falou. A minha correção, se ele ou ela conseguiu colocar todas as palavras que eu não consigo ler, e eu vou chamar, então, o que você escreveu aqui? E ele consegue verbalizar para mim, porque, de fato, há um processo de dislexia, ele trocou as letras. Eu não vou considerar errado. Existe não só por força de lei, só por força de humanidade,
né? Então, eu conheço a dificuldade, mas é muito diferente. Olha, eu não fiz porque eu tenho um problema, porque isso é uma linha muito tênue. Mas como já está no horário de fechar, eu acho que mesmo todos os lugares que eu fui, tive essa oportunidade, estou aqui, estou aprendendo muito, muito mais do que ensinando, é algo maravilhoso. E eu não tenho como não falar que a nossa educação no Brasil tem, sim, suas dificuldades, seus limites, mas nós temos professores maravilhosos. Nós temos professores no público, no privado, gente que quer, que está ali, que está lutando, que gosta do que faz, que usa do afeto, muitas vezes, quando não tem o material, entende? E a gente tem, sim, acho que uma mudança nos últimos... Eu vou falar dos 12 anos que eu estou dando aula, mas como aluna, nos últimos 20 anos, muito grande e positiva. Tem que melhorar muito, mas também a população vai crescendo, as escolas vão ficando menores. A gente tem planos muito legais, escolas referências no Brasil, públicas, gratuitas. Tem que parar um pouco com essa síndrome também do vira-lata, do coitadismo, né? Também por parte, como nacionalidade, sabe? O Brasil, a educação, nós temos uma das melhores educações do mundo. Eu estou vendo isso em cada país que eu vou, cara. Eu vejo isso. Não é por causa do Paulo Freire, não. Paulo Freire é uma das bases. Nós temos caras bons no mundo inteiro. Mas porque a gente tem professor ali que vai chegar na sexta quebrado e vai estar contente, vai estar comemorando os resultados que ele consegue com as suas turmas. Isso é muito legal. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Eu até ia comentar alguma outra coisa para provocar, mas eu prometo que eu vou me esforçar para a gente ter outro papo, que eu acho que tem muito mais para tirar dessa pedra. Para a gente finalizar, Gabi, você teria alguém que você gostaria de indicar para esse bate-papo aqui com a gente? Ou o Daniel ia falar alguma coisa? Desculpa. Peraí. Só, vamos lá, né? A pergunta do Ricardo é a pergunta que fecha, por isso que eu pedi para ele esperar um pouquinho. Mas, okay. Assim, a Gabi, ela foi uma indicação da Ale, da minha esposa, né? A Ale virou para mim e falou assim, pô, vocês estão falando sobre vários assuntos e, cara, a Gabi tá fazendo um puta de um trabalho legal, por que vocês não trazem ela para falar um pouquinho do que ela tá fazendo, né? Eu falei, vai ser bom que daí eu entendo também o que ela tá fazendo, porque eu não entendia muito bem o que era. Então, assim, e foi por isso, e uma coisa, só para encerrar, assim, você é a terceira professora de rede pública que a gente conversa aqui no canal. E foram papos incríveis, assim, então, assim, o nível, o que eu posso dizer é, se a escola pública brasileira não está melhor, é só porque pessoas como você não estão conseguindo ter o mínimo que precisam para trabalhar. Então, assim, a culpa não é do cara que está na sala de aula, como muita gente chega e taca pau no professor, fala que o cara não está nem aí. Mano, vocês não estudam que nem uns loucos, passa numa prova difícil, fica se matando para não estar nem aí. Quem fala isso não sabe a realidade. Então, assim, eu só queria falar que, assim, a maioria dos bons amigos que eu tenho são professores, e eu acho que isso tem que ser muito mais valorizado. O Brasil é engraçado, como você falou, tem professores de ótima qualidade e não são valorizados. E aí eu estou aqui em Portugal. Aqui, eu não sei a qualidade da educação, a Gabi sabe melhor do que eu, mas aqui professor é quase uma autoridade, entendeu? Aqui professor é respeitado pra caramba. E, mais uma vez eu digo, só não está melhor no Brasil porque os professores talvez não tenham a condição de trabalhar do jeito que gostariam. Enfim, não é puxando saco não, quem me conhece sabe que eu não puxo saco de ninguém. Mas... Aí que tá, quem te conhece sabe assim... que puxa. Quem te conhece de verdade sabe que puxa. Mas então... Eu? Mas eu ia fazer um comentário nesse sentido e eu me segurei. Nesse sentido, ia ser um pouquinho mais no tom de piada. Se vocês estão ouvindo o cachorro, desculpa, o cachorro do vizinho resolveu latir. Ia ser mais no tom de piada. A gente está vendo aí com o TikTok quanto o americano não sabe de geografia, não sabe de história, não sabe de um monte de coisa, e a gente manja muito de muita coisa. Eu só acho que a gente tem matéria demais, né? E aí não consegue dar... Mas aí é um papo muito longo, pesado, matéria que a gente de mais e fazer. Profundidade de menos, né? Verdade. Exato. Matéria de mais com profundidade de menos, é muito raso. Gabi, mas aí é um papo o sistema do canal
Isso. Aliás, um papo sobre educação, olha que papo legal que dá para rolar e quantas pessoas podem estar nesse papo, hein? Mas enfim. Nossa, a gente consegue fazer um debate. Pode fazer um puta debate num nível fantástico. Como o Ricardo estava falando naquela hora, o canal funciona dessa forma. A gente sempre pede para o convidado falar sobre algum tema que ele acha interessante e se achar que deve indicar alguém que poderia fazer parte do canal, poderia ser um próximo a bater papo com a gente. Legal. O Dani vai achar que eu estou puxando sardinha, mas não estou, não. Fui casada com uma menina maravilhosa há 11 anos. Ela é perita e funcionária pública no SUS, na saúde. Eu indico ela. Dominique. Fez direito, fez psicologia, apaixonada pelo sistema público de saúde. Eu acho que é um bom debate. Eu vou estar louca para assistir, se vocês quiserem bater um papo. Ela vai me matar quando ela ver que eu indiquei, mas ela vai aceitar. Ela não pode dessas coisas. Bom debate e um bom momento. Trabalha, e assim, não só educação, também educadora, mas trabalha muito ali no SUS, e esse ano pandêmico que a gente teve, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Eu tô louca para assistir. Excelente. Gabi, você é um ótimo papo, não é o primeiro papo que a gente tem, é o primeiro que está sendo gravado, mas não é o primeiro papo longo que a gente tem, nem o primeiro tema polêmico. A gente já conversou sobre refugiados, já conversou sobre a parte dos negros e tudo. A Gabi dá para voltar algumas vezes aqui. Legal. Só tenho a agradecer. Ricardo, é contigo, irmão. Muito obrigado, galera. Obrigado por ter assistido, por ter ouvido no podcast também. Não esquece de deixar o like, acionar o sininho aqui por cima, compartilha isso com a galera. Eu aposto que você gostou desse papo, tenho certeza que você gostou desse papo. Compartilha. Hoje a gente está com uma média de 70 visualizações e 20 inscritos. Se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Qualquer um faz diferença. Qualquer um faz diferença. Grande abraço. Obrigado.